Olá, meu nome é Paulo Rocchetti, sou traumatologista ortopedista, trabalho há muitos anos fazendo videoartroscopia e tratamentos de dor. Eu vou falar para vocês sobre menisco discoide. Vou falar sobre o que é o menisco, para que serve, a forma dessa estrutura dentro da articulação e a função desse menisco. O que é o menisco discoide? A incidência do menisco discoide na população em geral, qual o lado em que é mais acometido, quais os sintomas que dá o menisco discoide e o que pode acontecer com o menisco discoide, esse menisco diferente. Também vou falar um pouquinho sobre a ressonância, o que aparece na ressonância e se o menisco discoide precisa ou não ser operado. Basicamente, o que é o menisco e para que serve essa estrutura? Temos que entender que a articulação tem uma junção do fêmur, no caso do joelho, com a tíbia. Então, o fêmur são duas proeminências ósseas arredondadas e a tíbia, o platô tibial, é mais reto. Temos uma estrutura convexa encostada sobre uma estrutura reta, como se fosse duas esferas colocadas sobre uma estrutura. O que acontece essas duas esferas? Elas vão transmitir todo o peso do corpo para um ponto e para o outro ponto. Então, vão dividir, mas esses pontos vão ter um esforço exagerado. Então, a cartilagem do côndilo, do lado lateral, força a cartilagem da tíbia, do lado de baixo. E o que o menisco faz? O menisco, ele é uma meia-lua, ele abraça o côndilo e transforma esse apoio único, que é claro que com a flexão e extensão esse apoio vai se deslocando para frente e para trás, num apoio mais distribuído. Então ele é um amortecedor de pressão, distribui as cargas, fazendo com que haja menos desgaste, menos esforço num determinado ponto. Mas como esse côndilo ele se movimenta em flexão e extensão, o menisco acompanha o seu trajeto, atapetando então a lateral do côndilo. E com isso ele funciona muito bem. Então o apoio é cartilagem com cartilagem e com a ajuda do menisco em forma de uma meia-lua. Essa meia-lua é mais grossa na lateral e mais fininha no centro, para exatamente dar a conformação do côndilo. O que acontece quando nós temos o menisco discoide? Qual é a estrutura? Este tipo de estrutura é uma estrutura arredondada, uma estrutura mais grossa que se coloca em toda a superfície de um lado do joelho ou do outro lado, depende de onde tem o menisco discoide. Ele pode ser bilateral, mas ele pode ser só de um lado, que é o mais frequente. Quando ele é só de um lado, ele preenche todo esse espaço e ele é geralmente grosso. O que acontece? O côndilo, a cartilagem, não encosta na parte de baixo, ela fica em cima dessa almofada. E essa almofada, ela é macia e ela faz com que o apoio fique mais bamba, como se você caminhasse em cima de um colchão de água, ou naquelas camas elásticas. Se você caminha naquela cama elástica, você tem uma certa instabilidade. E é uma das coisas que acontecem. A pessoa sente falseios,
sente algumas alterações no seu caminhar. Então ele sente alguma dor, eventualmente, mas esse falseio. E quando ele flexiona e estende o joelho, esse acompanhamento que o menisco faz muito bem, o menisco discoide faz mal. E às vezes ele tem que ir para frente, ir para trás, ele se atrasa. E aí ele recupera esse atraso rapidamente. E o paciente percebe uma alteração, algo dá um ressalto, dá um giving away, dá uma sensação estranha naquele joelho. Ele percebe, se ele tem um joelho bom e um joelho ruim, que aquele joelho é diferente. Bom, qual o lado que mais acontece? No lado lateral, então no lado do perônio. E a incidência é 4 pessoas para cada 1000 aqui no nosso meio. Nos países asiáticos, essa incidência chega a ser 17 pacientes em cada 100. Então é bem mais frequente lá. Aqui é um achado mais difícil. O que acontece no exame de ressonância? No exame de ressonância vocês podem ver aqui nessa incidência, no perfil, né? Essa incidência mostra que o menisco não é 2 meia-lua, como deveria ser no normal nessa incidência. Eles se juntam no meio. Que vocês têm essa ideia, essa imagem assim. Ela está que nem asa de borboleta. E 3 imagens dessa numa sequência determinam isto é um menisco discoide. Na visualização, nesta incidência de frente, o que você percebe? O côndilo, ele é mais retificado, ele está mais retificado do lado lateral, como vocês podem ver. E do outro lado ele é mais arredondado. Por quê? Porque o menisco atapeta toda essa região. E ali, ó, a retificação, que vocês podem ver, em relação ao outro lado, o outro lado nas setas azuis mais arredondado. E o menisco, a zona do menisco, ele tem um triângulo. No menisco normal, ele tem esse aspecto triangular. Então é mais largo aqui e fininho aqui, faz um triangulinho. E do outro lado? O outro lado é mais grosso, mais espesso. Então não tem a mesma conformação. Olha só, eu fiz o desenho do menisco, do lado que é o normal, o menisco normal, lado medial. Os 2 meniscos ali, ó, mostrando 2 imagens, o menisco lateral, e umas outras 2 incidências, você percebe as 2 coisas. O osso do côndilo mais retificado em relação ao outro lado, o menisco que tem o aspecto triangular, e do outro lado esse aspecto não é triangular, é mais espalhado, mais grosseiro. A pergunta, o menisco discoide tem que ser operado? Não, ele pode ser um achado, ele pode estar funcionando dentro do joelho, não é o melhor menisco, mas ele é suficiente para dar um apoio, funcionar a articulação. Quando se opera? Quando ele rompe, principalmente. Quando rompe, ele fica estragado. E aí nós temos que fazer um conserto. Ele rompe geralmente no meio, porque é uma zona de pouca vascularização, também é uma zona de muito esforço, sempre, enquanto que o menisco normal, ele ajuda, mas quem leva bastante o esforço é a cartilagem, um esforço, um peso transmitido mais via osso e cartilagem. E o menisco está ali numa proteção. E aqui no caso, no menisco discoide, não. Ele é a própria estrutura que tem o peso em cima dele. A zona mais central às vezes se rompe, às vezes é uma ruptura horizontal e às vezes a gente pode ficar só observando, mas a maioria das vezes, mesmo em crianças, porque isso aí
uma patologia que a gente nasce com menisco discoide. Então, a criança e o adulto é o mesmo menisco, só que quando fica na fase adulta, pelos esforços, pelas torções, por uma série de coisas, a estrutura fica mais rígida e fica mais fácil de ser rompido. Na criança, as estruturas são mais flexíveis, ela é menos pesado, então não dá tanto problema, a menos que tenha sintoma. E aí, quando tem sintoma, aí nós temos que tratar. Quando é que dá sintoma? Dá falseios, dá dor, o paciente às vezes não consegue esticar o joelho, e quando estica o joelho, força muito aquela estrutura aqui na frente, e o paciente se queixa, e aí ele afrouxa, ele dobra um pouquinho o joelho, fica com uns 20 graus de flexão, e ele caminha assim. Então, nesses casos, sim, com sintomatologia, a gente faz o procedimento. E eu vou mostrar agora para vocês um caso. Uma garota de 8 anos e 3 meses, tinha limitação na extensão, tinha uma dor surda na tentativa de esticar o joelho, procurava sempre ficar com a perna direita em flexão do joelho e dessa forma caminhar. Ao exame físico comparativo apresentava uma flexão de 20 graus em relação ao outro lado. Ela conseguia esticar? Conseguia, mas com dor, uma sensação ruim, e depois ela logo afrouxava, e eu vou mostrar isso para vocês. Essa é a paciente, o joelho direito, você percebe que ele não estica totalmente, o aspecto do menisco ali em comparação com o outro lado. Olha a diferença do menisco discoide para o menisco normal, ela com a flexão do joelho direito. Aqui, o menisco também com a flexão e extensão, ele dá aquele ressalto, e aqui mostra isso, esse exame, esse desenho. Aqui então, a gente pede para o paciente esticar o joelho e logo ele não aguenta. Eu vou mostrar um filme que mostra isso. E na anestesia, a mesma coisa. O paciente não estica o joelho. Então a paciente está anestesiado para fazer o procedimento e a gente estende o joelho, ele deveria ficar da mesma inclinação, o esquerdo está reto e o direito está fletido. Fazendo o procedimento artroscópio, a gente faz essas duas abordagens, medial e lateral. Olha só, o côndilo medial, lindo, de uma jovem, uma criança, um menisco medial com aspecto triangular. Aqui nós estamos vendo a região do menisco discoide, a vascularização dele mais na frente do menisco, e agora chegando em cima dele. Então nós estamos chegando nessa região aqui, que é aqui o intercôndilo, passa os ligamentos, então ele não é bem redondinho, ele tem uma certa conformação, e essa conformação a gente enxerga na artroscopia. Aí nós vamos mais para o fundo do joelho, olhar mais aqui, lá no fundo, e lá no fundo a gente percebe a cápsula, a parte de trás, ó, a visão mais no fundo, o ligamento menisco tibial posterior. Aqui o menisco, para você enxergar, você tem que baixar ele, porque ele está tapando toda a estrutura, então você baixa com o probe, e aí você consegue ver. E a cápsula articular lá no fundo, ela serve de parâmetro para nós fazermos o procedimento nesse caso. Nós vamos fazer a plastia. Aqui no caso nós entrando com uma basket, um instrumento que tem uma zona vazada e corta e sai aos poucos em bocados. Aqui também fazendo o procedimento cirúrgico. Fazendo o procedimento, esse é o côndilo lateral e a basket. E estamos fazendo então o contorno para abrirmos esse menisco. Aí novamente a continuação do procedimento agora com o shaver, o instrumento motorizado, e aí com o shaver a gente faz todo aquele contorno. É um procedimento bastante trabalhoso. Qual é a estratégia? Deixar a parte de cima, que tem deslizamento com o côndilo, e escavar embaixo para fazer essa parte
triangular. Então essa é a estratégia. A gente está vendo agora o filme, ela caminhando, percebe-se bem que o joelho direito é fletido, agora a gente pede para ela esticar o joelho normal, ela esticando o joelho, mas tem dor, e aí ela pula. O exame de ressonância sempre é solicitado, porque a gente vai para um procedimento cirúrgico, se coloca garrote para não sangrar dentro da articulação, se espreme o sangue para a perna, e nós estamos vendo agora, a articulação aqui em cima, estamos agora descendo para olhar o lado medial do joelho, e esse é o menisco normal. Agora nós vamos atravessar para o outro lado e nós vamos enxergar então o menisco que está preenchendo todo o espaço. Com a palpação a gente consegue perceber que o côndilo então encosta só no menisco discoide. A estratégia então, como eu falei para vocês, é ir removendo esse menisco na parte central para fazer a transformação num menisco mais em forma de meia-lua. Então nós vamos palpando, e aqui na estratégia, aqui na frente, é bastante difícil você ter um instrumento muito curvo. Então você retira um pouco do menisco com um bisturi retrógrado. Com o shaver também a gente faz um tratamento. E olha só que interessante, o côndilo bem lindo e a tíbia machucada. A tíbia agora palpando em cima, ó, a gente manteve a estrutura do menisco em cima, escavamos por baixo e agora vamos ver que temos uma borda, essa borda de menisco que faz com que ele volte a funcionar de uma forma mais parecida com um menisco normal. E agora a gente usando esse instrumento, que é um instrumento de cauterização, que vai fazendo um aplanamento, e olha só, ficou mais lisa essa estrutura de baixo. Claro que ele tem a tendência a levantar, porque ele está acostumado a ficar naquela altura, mas depois ele vai sendo trabalhado e vai ficar na sua posição. Pessoa, olha, a visualização, a tíbia alterada. Então esse paciente, esses ressaltos iam machucando principalmente a tíbia, que ali é que dava o maior desgaste. E a sintomatologia dela, quando a gente fez o procedimento, a gente não via essa parte embaixo, mas depois que abrimos a gente percebe ali, ó, a parte da cartilagem machucada. E está terminado o procedimento. Essa paciente teve uma boa resposta, aí com uma contenção elástica, e o procedimento está finalizado. Espero que vocês tenham gostado. O procedimento cirúrgico no joelho de uma criança é necessária quando tem sintomatologia e tem bloqueios dolorosos, e a gente vai conseguir fazer um procedimento minimamente invasivo resolvendo essa situação. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, deem um like e até uma próxima.